Em uma cidade pacífica, uma enorme força de energia vermelha apareceu de repente, conhecida como a Zona do Paradoxo. Um homem tentava se aproximar dela, mas parecia tarde demais, pois um monstro emergiu da Zona do Paradoxo. O jovem não hesitou em se transformar e correr para enfrentá-lo. Em apenas um momento, o monstro foi destruído. Tudo isso foi postado online e recebeu imenso engajamento, o que agradou ao protagonista. Foi então que sua irmã mais nova entrou e interrompeu seus pensamentos, puxando-o para começar um novo dia. Em outro lugar, em uma praia, algum tipo de carta foi levada pela maré e foi apanhada por uma garota. Descobriu-se que, não muito tempo atrás, os humanos haviam descoberto um elemento transcendente mais fundamental do que átomos na matéria, algo que poderia criar emoções, habilidades, memórias e outras coisas complexas chamadas lógica. Por causa disso, batalhas pela sobrevivência de mundos começaram a acontecer gradualmente. Na sua cidade, cercada por uma barreira protetora, um portal espacial apareceu e algo caiu dele. Naquele momento, na casa dos Tsurugi, sua família estava tomando café da manhã e conversando felizes quando uma nova notificação chegou sobre um paradoxo de nível 3.7 prestes a aparecer. O pai e a irmã de Tsurugi não prestaram muita atenção, uma vez que era apenas um paradoxo de baixo nível. Apenas Tsurugi estava preocupado e se escondeu debaixo da mesa. Em outro lugar, as meninas estavam lutando contra monstros que emergiam da zona do paradoxo. Graças ao seu uso habilidoso da lógica e da combinação, o monstro foi facilmente derrotado e retornou à sua forma original. Em casa, Tsurugi queria voltar para o seu quarto para dormir, mas foi arrastado por Shori para ir à cidade escolher um presente de aniversário para o pai deles. Para evitar ser reconhecido pelas pessoas, Tsurugi teve que se disfarçar discretamente. Naquele momento, na rua, houve agitação porque um carro de luxo apareceu. Meninas em uniforme se apresentaram como membros do clube de futebol, e parecia haver uma discussão entre elas e o proprietário do carro. Mas, por causa do artigo 6 da Lei da Aliança Mundial de Autodefesa, a garota Yukari teve que seguir o mordomo para dentro do carro de luxo e sair, deixando suas amigas para trás. Tsurugi não prestou muita atenção e continuou andando com sua irmã. Em outro lugar, a diretora Verônica convenceu Yukari de que ela era uma potencial lógica, uma em 1 milhão. Outros lógicos estavam animados para ver uma novata. Verônica continuou a explicar a lógica para Yukari, algo que aparece durante a puberdade e desaparece na idade adulta. Então, outra pessoa chamada Nêmesis apareceu na sala, a deusa do pacto de Verônica, algo que Yukari também teria quando se tornasse membro do escritório de segurança Alka. Então houve outra notificação sobre a detecção de um paradoxo de nível 7.2, muito maior do que o anterior. Desse lado, os irmãos Tsurugi no shopping também receberam a nova notificação. Todos correram para fora do centro com medo. Tsurugi também disse à sua irmã para correr para fora, enquanto ele agiria como isca para atrair o monstro para longe. Ele rapidamente atraiu a atenção do monstro e foi ajudado por uma garota a subir mais alto. Os lógicos também apareceram para lidar com esse monstro. Embora o derrotassem e forçassem a entidade estrangeira a retornar à sua verdadeira forma, eles deixaram escapar acidentalmente. O diretor ordenou que as meninas fechassem o portão da Zona Paradoxo primeiro e procurassem o monstro depois. Tsurugi só então saiu correndo do shopping. Vendo que sua irmã estava segura, ele rapidamente foi para outro lugar encontrar a garota que acabara de salvá-lo. Ela se apresentou como Athena e veio aqui para se tornar sua deusa covenante, já que ele era um logicista, para proteger a paz deste mundo. Athena tirou o cartão de lógica que Tsurugi havia perdido antes, querendo que ele continuasse sua missão. Nesse instante, seu pai e sua irmã chegaram para se reunir com Tsurugi. Ouvindo as palavras de Athena, Shiori imediatamente não queria que Tsurugi entrasse em batalha. Ela queria que ele continuasse vivendo como uma pessoa comum e não se envolvesse mais em problemas. Nesse momento, a Zona Paradoxo e aquele monstro reapareceram. Sem mais palavras, Tsurugi imediatamente avançou com Athena. Ao longo do caminho, Athena contou como 2 anos atrás, em Hong Kong, Tsurugi ignorou o conselho do chefe e correu para proteger a todos, mesmo que isso significasse sacrificar-se, razão pela qual ela o escolheu.
Tsurugi se sentiu um pouco emocionado ao ouvir isso e rapidamente colocou seu logograma novamente, fazendo um pacto com Athena. Nesse momento, a Zona Paradoxo estava em caos. As garotas logicistas estavam lutando, pois estavam chegando aos seus limites, enquanto o monstro não mostrava sinais de fadiga. Nesse momento, Tsurugi apareceu com seu equipamento logicista, usando seu escudo para se defender dos ataques do monstro e dizendo a todos para contra-atacar naquele momento. Enquanto todos estavam paralisados, Tsurugi usou sua lógica para atacar e enfraquecer o monstro. As garotas então aproveitaram a oportunidade para avançar e lidar com o estrangeiro. Depois que tudo foi resolvido, Tsurugi voltou à sua forma original. As garotas ficaram chocadas ao ver isso, ainda mais surpresas que sua deusa covenante era Athena. Finalmente, o Chupunsin, estrangeiro, foi tratado e os feridos foram cuidadosamente assistidos. As garotas logicistas estavam conversando com Athena, a maioria delas surpreendida que Athena escolheu um garoto, enquanto algumas não gostaram dele. Tsurugi não conversou muito com elas e foi para casa. Desta vez, o carro de luxo e o mordomo apareceram na sua porta. Shiori ainda não queria que seu irmão assumisse mais riscos, mas após ouvir a persuasão de Tsurugi, finalmente cedeu. Depois de se despedir de seu pai e irmã, Tsurugi concordou em entrar no carro com o mordomo. Em outro espaço, um homem estava muito surpreso que Athena havia escolhido Tsurugi, mas ao mesmo tempo, tinha grandes esperanças para seu futuro na Alca. Graças a Verônica, todos souberam do incidente ocorrido 2 anos atrás em Hong Kong. Tsurugi era um dos poucos logicistas ativos que havia utilizado a proibição de overtrans. Enquanto todos não entendiam muito sobre overtrans, Tsurugi entrou repentinamente com sua mala. Ele se tornaria um novo membro da Alca. O líder da equipe, Tamaki, estava prestes a se apresentar e a todos quando Tsurugi a interrompeu, dizendo que queria descansar primeiro, o que a irritou. Assim que Tsurugi entrou na sala, viu Athena já lá dentro. Aconteceu que, para fortalecer o vínculo entre eles, aqueles compactos deviam viver juntos. Em outro lugar, outro logicista masculino também recebeu notícias sobre Tsurugi e ele parecia lançar um sorriso sarcástico desta vez. Em um sonho, Athena expressou seu desejo de fazer um pacto com Tsurugi. Assim que estavam prestes a tocar os lábios, Tsurugi de repente acordou. Athena sorriu com diversão, explicando que quando faziam um pacto, isso significava compartilhar lógica um com o outro. Então, se os sonhos de Athena o tinham, os sonhos de Tsurugi também teriam ela. Em outro lugar, Athena levou Tsurugi para conhecer o chefe da Alca, chamado Jarno. Ao voltar, Tsurugi ainda seria considerado um novo membro e precisaria participar de um teste de habilidades 2 dias depois. Enquanto conversavam, o jovem loiro de antes também apareceu, se apresentando como Olga Breakchild, que também era um lógico. Essa pessoa usou lógica para avisar Tsurugi que ele enfrentaria infortúnio no dia do teste com 100% de probabilidade. Tsurugi não entendeu muito bem, mas num piscar de olhos, o dia do teste chegou. Além de Tsurugi, as outras garotas também precisavam vir para fins de revisão. O teste tinha 500 questões, e quem tivesse a pontuação mais baixa teria que cozinhar para a equipe. Nêmesis rapidamente leu as questões para todos, e exceto pela garota loira, todos responderam corretamente. A menininha, Yukari, também falou sobre a origem dos monstros com base no que havia aprendido, e os deuses do pacto explicaram que abrir ou fechar portões exigia cartões de portão para evitar que os monstros voltassem. As perguntas continuaram até a tarde, e os resultados do teste chegaram. Tsurugi e a líder da equipe, Tamaki, tiveram notas perfeitas, enquanto a garota loira teve a nota mais baixa. Após o término do teste, todos foram para a cafeteria e desfrutaram do super hambúrguer gigante feito pela garota loira de pontuação baixa. Tudo estava delicioso, exceto pelo molho. Tsurugi comeu um pouco do molho e teve que ir várias vezes ao banheiro, então esse foi o infortúnio que Olga mencionou. Justo então, Shori ligou para seu irmão, dizendo que seu pai de repente trouxe uma mulher estranha para casa, e parecia que eles tinham algum tipo de delírio. Depois que a ligação terminou, as garotas pensaram que Tsurugi tinha uma namorada, e todos conversaram felizes juntos. Apenas Tamaki ainda parecia chateada com ele por algo. Yukari explicou que era por causa do seu comportamento rude no dia anterior. Tsurugi imediatamente foi se desculpar e perguntar os nomes de todos, aprendendo que a garota loira se chamava Chloe, com a deusa do pacto Valkyrie. A garota baixa de cabelo azul se chamava Ashurramana, com a deusa do pacto Artemis, e a deusa do pacto de Tamaki era Vênus.
Então, Tamaki apresentou seu tempo de transe como 225 horas. Sendo um lógico desde os 13 anos, Tsurugi também não havia prestado atenção a esta questão. Ele pegou seu logógrafo para verificar e viu que o número exibido era 2066 horas. Athena explicou que, devido à constituição especial de Tsurugi, seu limite de transe poderia recuperar-se extremamente rápido. Tsurugi também se lembrou que no passado, ele podia recuperar transe em apenas 5 minutos de descanso. Todos admiraram seu talento. Tsurugi, então, perguntou sobre o lógico masculino chamado Olga, mas todos apenas suspiraram. Em outro lugar na sede, Tsurugi ligou para seu velho amigo para contar que encontrou seu cartão lógico novamente e estava voltando ao trabalho. Ele ligou para pedir informações ao amigo sobre Olga. Quebrara a criança, mas eles também não sabiam nada sobre essa pessoa, e as pessoas aqui não falavam muito sobre ele. Olga também estava na sede nesse momento, e parecia que todos o respeitavam. Olga foi até a gaiola que guardava o monstro de antes para liberá-lo. A equipe agora estava em uma sessão de treinamento com aquele estrangeiro sob a observação de todos do lado de fora. Verônica explicou que era um espaço de realidade virtual que coletava informações de estrangeiros e as usava para batalhas simuladas. Os lógicos treinariam com isso, e os dados táticos de seus logogramas seriam calculados pela equipe da sala de controle. Os lógicos escolheriam o método de ataque mais eficaz para derrotar os monstros estrangeiros. Nesse momento, Olga também entrou na sala de controle para observar o treinamento na sala de simulação. Mana apontou sua arma para o monstro, e Chloe também avançou com sua espada, mas foi rapidamente repelida, justo quando parecia que seria esmagada. Tsurugi apareceu a tempo com seu escudo para proteger Chloe. Na sala de controle, a posição de cada pessoa foi identificada. Chloe como ponta de lança, Mana como lateral, Tamaki como zagueiro e Tsurugi como goleiro. Yukari tomou notas enquanto perguntava a Verônica sobre o conceito de overtrance. Olga explicou em seu nome que era uma técnica proibida, já que todas as criaturas vivas têm 1000 cartas lógicas. Cada lado compartilha metade de sua lógica em transe. Então, o overtrance é o ataque final, usando toda a lógica de ambas as partes. No entanto, após usá-lo, ambos sofrerão uma infinidade de doenças de paradoxo, e suas personalidades serão destruídas. Atualmente, tudo é controlado pelo logograma, e sem a permissão do diretor, ninguém pode mais realizar overtrance. No piso de batalha, Chloe queria atacar, mas Tsurugi queria que Mana o fizesse. Mana rapidamente usou sua lógica para ir em direção ao monstro e finalizá-lo. Em resumo, o consumo de poder mental e físico era apenas metade em comparação ao anterior, graças à influência da lógica de Tsurugi. Todos acabavam de deixar a sala de treinamento quando encontraram Olga. Aconteceu que ele havia completado tudo, então não precisava treinar com eles. Tsurugi queria saber sobre seu pacto com Deus e sua posição de combate, mas nesse momento, um paradoxo de baixo nível apareceu. Verônica ordenou que Tsurugi fosse, já que os outros haviam esgotado seu transe. Tsurugi não entendeu por que não designaram essa missão para Olga, mas ninguém parecia responder a essa pergunta. No caminho para a zona de paradoxo, Tsurugi temporariamente deixou essa questão de lado para fazer um pacto com Athena. Chegaram a uma pequena creche onde o estrangeiro estava exigindo doces das crianças. Tsurugi lidou com isso rapidamente. Na sala de controle, todos observaram Tsurugi em silêncio, sem saber que Olga estava no porão querendo soltar o monstro de sua gaiola. Tsurugi apareceu mais uma vez para questionar qual era o propósito daquela pessoa. Então Athena correu para explicar que Olga era um lógico, mas ainda não havia feito um pacto. Nos últimos 2 dias, ele vinha tentando se aproximar daquele estrangeiro apenas para tentar fazer um pacto com ele. Todos não mencionaram Olga porque sentiam pena dele. Tsurugi estava sem palavras e rapidamente saiu para encontrar Jarno e Tamaki. Jarno os chamou para anunciar que Tsurugi seria o novo líder da equipe. Tamaki então perguntou a Tsurugi, confusa, por que ele não havia capturado o estrangeiro imediatamente, já que o objetivo era salvar a pessoa que tinha sido transjacked. Ela não estava convencida pelo pedido de Jarno, mas ordens eram ordens. Então ela rapidamente deixou a sala de comando. Tsurugi deitou-se na cama, lembrando-se do que acabara de acontecer, sentindo-se um tanto culpado por dentro. Vendo-o se revirar, Athena sentou-se para conversar com ele. Do outro lado, Tamaki estava triste pelo que havia acontecido, e Vênus queria se aproximar para confortá-la, mas parecia não saber o que fazer. No dia seguinte, na sala de jantar, Tamaki deixou rapidamente a mesa antes de todos, deixando uma atmosfera tensa na sala.
sala. Olga usou sua habilidade para revelar a eles que a probabilidade de Tamaki não desistir de seu sonho era de 70%. Tsurugi queria saber mais, mas Olga apenas disse que ele deveria perguntar à líder da equipe. Assim, Tsurugi rapidamente foi até o quarto de Verônica para perguntar sobre a situação, querendo aprender mais sobre Tamaki. De acordo com Verônica, Tamaki havia participado de um programa de busca de habilidades durante o ensino fundamental e se mudado para Nian sozinha. Seu sonho era se tornar médica especializada no tratamento de pessoas com doenças paradas. Mas quando suas habilidades de lógico se despertaram e ela foi transferida para Alka, Tamaki ainda tentou realizar seu sonho e se tornou a mais jovem líder de equipe de Alka. Ouvir isso fez Tsurugi se sentir ainda mais culpado, como se fosse um pecador, mas Nêmesis e Verônica continuaram a apontar as falhas de Tamaki. Ela se importava demais com as aparências e com a questão de matar ou não os estrangeiros. Nesse momento, houve outra notificação sobre 2 novos estrangeiros na parte sul do distrito de Nian, nível de Paradoxo 4 e nível 4.2. Ambos deixaram esse assunto de lado para realizar a missão. As garotas rapidamente se transformaram e Tamaki ainda estava chateada, aparentemente resistindo aos pedidos de Tsurugi, mas ele apenas permaneceu em silêncio. Na sala de comando, Olga e Verônica observaram a situação. Verônica colocou Tsurugi e Tamaki na mesma equipe para lidar com o monstro no parque de diversões. O estrangeiro masculino se sentia satisfeito quando Chloe e Mana correram para atacar. O estrangeiro feminino foi tratado por Tsurugi e Tamaki. Os 2 monstros desta vez eram um sucubus e um incubus, que haviam aparecido várias vezes antes, mas haviam se escondido de forma astuta, tornando-os muito difíceis de encontrar. Nesse momento, a equipe da sala de controle relatou que o nível de paradoxo de ambos os estrangeiros estava aumentando. Aparentemente, eles eram do tipo que absorvia a lógica do seu entorno. Verônica rapidamente ordenou que todos tomassem cuidado para não ter toda a sua lógica absorvida. As 2 equipes diferentes rapidamente realizaram suas missões. No lado do incubus, Tsurugi defendeu Tamaki, enquanto no lado do sucubus, Mana forneceu suporte atrás de Chloe. Nesse ponto, Chloe havia sido atingida e absorvida até seu limite, dando ao monstro uma oportunidade de atacá-la. Justo quando parecia que elas seriam derrotadas, Mana chegou e usou sua arma para acabar com o estrangeiro. O plano de isca de ambos tinha sido bem sucedido. Olga não ficou surpresa. Apenas sentir que emparelhar Tamaki com Tsurugi não parecia razoável, uma vez que ambos não eram fortes no ataque ao lado dos sucubus, Verônica ordenou que Tamaki atacasse enquanto Tsurugi a apoiava. Tamaki parecia não querer matar ninguém, mas Vênus rapidamente pegou uma arma, querendo atacar com o nível de paradoxo subindo rapidamente. Parecia que ela não conseguia resistir à ordem. Tsurugi continuou usando seu escudo para defender, mas vendo que a situação não era boa, ele rapidamente mudou de estratégia, avançando para atacar com seu escudo. No entanto, o golpe não foi forte o suficiente para acabar com o monstro, o que o deixou irritado, e ele rapidamente fugiu e escondeu sua posição. Eles haviam perdido seu rastro. De volta à sede da Alka, Tamaki foi repreendida por desobedecer ordens. Tsurugi queria falar em defesa dela, mas Verônica ainda seguia as regras. De volta ao seu quarto, Tsurugi ainda se sentia indignado em nome de Tamaki, e Athena compartilhava seus sentimentos. Naquela noite, Vênus assistiu tristemente Tamaki encostada, como se quisesse desistir. Desta vez, o monstro apareceu novamente na cidade. Atualmente, Chloe e Mana haviam atingido seus limites e não podiam atacar, então Verônica teve que ir pessoalmente para a batalha com Tsurugi, fornecendo apoio. Ao chegar ao local estratégico, Verônica rapidamente usou a técnica de destruição para lidar com o estrangeiro, querendo eliminá-lo rapidamente. Tsurugi usou seu escudo para proteger aqueles que haviam sido puxados, além de proteger Verônica quando necessário. No quarto de Tamaki, ela se sentia triste quando recebeu uma notificação urgente de emergência. Tamaki queria desistir da missão, mas Vênus segurou sua mão, querendo ir com ela. Dessa vez, Tsurugi viu Verônica usando continuamente a lógica para devastar os arredores e quis detê-la, mas Verônica o lembrou de seguir as ordens do diretor. Os feridos estavam espalhados na rua. Tamaki queria ir tratá-los, mas Vênus a lembrou de sua missão. Tamaki só pôde temporariamente deixar os feridos para trás e correr para onde estava o monstro. Desta vez, o estrangeiro usou uma nova técnica, aproveitando o poder das trevas para atacar Tamaki à distância. Mas dessa vez, ela usou uma arma de ataque para proteger a todos. Verônica ordenou que Tamaki matasse rapidamente esse estrangeiro, e Vênus também
ninguém a aconselhou a lidar com isso. Apenas Tsurugi a aconselhou a reconsiderar. Depois de lutar com seus pensamentos por um tempo, Tamaki decidiu escolher os dois e usar o ataque Dança do Amor para derrotá-lo. Depois que tudo foi resolvido, Verônica falou com Tsurugi, expressando que não exigia que ele aceitasse esse método cruel, mas todos tinham uma missão compartilhada a cumprir. Tudo rapidamente acabou ali. No dia seguinte, à mesa do jantar, todos estavam preocupados com Tamaki, temendo que ela não aparecesse. Mas naquele momento, Tamaki também desceu, pedindo desculpas a todos por suas ações nos últimos dias. Ao ouvir isso, Chloe rapidamente foi até ela e, junto com Mana, a tranquilizou, retornando a atmosfera ao normal. Olga também interveio com algumas palavras aleatórias para ajudar a animar o clima na sala. Tamaki então foi até Tsurugi, agradecendo-o por parar ela naquele dia, e expressou que confiaria mais nele no futuro. Tsurugi também estava feliz com todos. Embora seus pontos de vista fossem diferentes, seu objetivo pela paz mundial era o mesmo. Nesta sala pacífica, uma notificação de emergência chegou sobre um novo estrangeiro aparecendo, desta vez com um nível de paradoxo alto, atingindo 9,8. Mas assim que se preparavam para a formação de ataque, a notificação e a posição de perigo desapareceram como se nunca tivessem existido, deixando todos perplexos. Olga usou sua habilidade para deduzir que destruir aqueles súcubos havia irritado os deuses demônios. Tamaki ouviu isso e sentiu que era sua culpa. Enquanto todos ainda especulavam, apenas Athena parecia perceber algo e correu para fora em pânico, encontrando alguém segurando uma jovem. Era Lucifer, que explicou que só queria experimentar a sensação de transe. Quando Athena perguntou sobre seu propósito, Lucifer apenas disse que não havia mais lugar para ele lá, então ele veio para cá. Isso preocupou Athena sobre o futuro deste mundo. A cena mudou para um estádio onde um gigante estrangeiro apareceu, e um lógico imediatamente avançou para lidar com isso. Os ataques contínuos deixaram o monstro incapaz de reagir antes que fosse derrotado. A jovem Chloe havia testemunhado tudo isso, adorando o lógico e desejando se tornar amiga dela, enquanto também nutria o sonho de se tornar uma lógica como eles e ser a melhor. Voltando ao presente, Chloe estava correndo na estrada cedo pela manhã, chegando a um lugar que estava completamente isolado. Verônica estava lá com outros membros, lembrando Chloe para não correr por aqueles lugares. Ontem, após criar uma grande zona de paradoxo, o estrangeiro desapareceu rapidamente. Chloe imediatamente considerou isso como seu novo oponente. Retornando à sala de jantar da equipe, Chloe e todos olharam para o prato de sanduíches de peixe seco feitos por Athena e ficaram sem palavras. Tamaki lembrou Chloe para não fazer sempre as coisas do seu jeito e fazer toda a equipe ser repreendida pela equipe de investigação, mas Chloe não prestou muita atenção. Tamaki e todos discutiram quem poderia criar um nível de paradoxo de 9,8 assim. Nesse momento, uma garota chamada Clau apareceu, lembrando Chloe para não se atrasar para o treino. Chloe foi ao escritório da equipe e pegou emprestado o computador deles para investigar o incidente daquele dia. Graças às capacidades do computador, Chloe rapidamente encontrou a identidade da vítima daquele dia. Ela montou em sua bicicleta como um raio para encontrar aquela pessoa. Na sala de controle, todos também estavam discutindo a garota que havia encontrado o estrangeiro de 9,8. Justamente então, viram Chloe se aproximando da vítima. Graças à orientação de Chloe, a outra garota descreveu a pessoa. Um jovem com cabelos azuis fofos que havia carregado a vítima em seus braços. De repente, outra notificação surgiu sobre uma nova zona de paradoxo aparecendo com nível 4,0. Como era conveniente, Verônica designou Chloe para essa missão. Todos estavam a caminho quando receberam notificações sobre dois novos estrangeiros com níveis de 2,66 e 2,0. Como todos estavam reunidos em um só lugar, Tsurugi ordenou que Chloe se encontrasse na área Norme 7, mas Chloe não seguiu suas ordens. E querendo lidar com o estrangeiro de nível 4 na área 12, primeiro, Valkyrie ouviu a ordem e saiu do carro para ir com Chloe. As duas logo se encontraram e se transformaram através da transe para se dirigir à área 12 deste lado. Mona e todos rapidamente realizaram a transe com seus deuses pactuados e saíram do carro para cumprir a missão. Verônica pediu repetidamente a Chloe que se encontrasse com o grupo de Tsurugi para apoiar a missão, mas não obteve resposta. Aquela área estava extremamente caótica, e Tsurugi foi até atingido e ferido. O tempo pulou para um pouco depois, quando Chloe e Valkyrie acabaram de retornar à sede e encontraram Tamaki, que estava esperando. Tamaki repreendeu Chloe com raiva por sempre fazer as coisas do seu
jeito e ignorar os que estavam ao seu redor, desobedecendo repetidamente as ordens. Chloe acreditava que se separar para lutar seria mais rápido, e além disso, ao enfrentar um inimigo, você deveria atacar imediatamente. A partir de então, surgiu um conflito entre as duas. Neste lado, Verônica relatou a situação a Jarno. Tsurugi estava apenas levemente ferido, então, após tratamento, ele ainda poderia continuar a realizar a transe. Jarno parecia valorizar muito Tsurugi, exigindo que todos o tratassem com cuidado. Neste lado, Chloe ainda estava chateada com as reclamações de Tamaki. Valkyrie apenas permaneceu em silêncio ao lado da cama do hospital. Tsurugi havia acabado de acordar quando Tamaki entrou, se desculpando em nome de Chloe. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa nesse momento, havia outra notificação sobre aproximadamente 70 estrangeiros atacando sem receber instruções. Chloe já havia deixado o quarto com Valkyrie. A situação era tão urgente que Olga teve que implorar a um estrangeiro fraco para fazer um pacto com ele para ajudar a lidar com isso, mas o resultado ainda foi não. Neste lado, Chloe queria entrar no carro e ir imediatamente, mas tanto Tamaki quanto Verônica exigiram que eles esperassem até que pudessem realizar a transe antes de se deslocarem para lá. Os designados rapidamente seguiram para o local com os estrangeiros. Na sala de chá, Artemis só poderia orar pela segurança de todos. No carro, Tsurugi rapidamente fez um pacto com Athena e se lançou em frente. Tamaki e Chloe ainda não podiam partir e só podiam observar Tsurugi lutando contra os monstros de longe. Eles ainda tinham de 20 a 25 minutos antes que pudessem recuperar sua transe. O carro foi então ligado, e Chloe e Tamaki ainda estavam se irritando uma com a outra. Apenas seus dois deuses pactuados queriam que falassem rapidamente o que pensavam. Tamaki continuou a repreender Chloe, e as duas discutiram por um longo tempo. O carro da equipe desviou da formação, mas desta vez, Verônica não disse nada. Dentro do carro, Chloe ainda estava discutindo com Tamaki, acreditando que a equipe de investigação não era tão confiável quanto ela mesma. Tamaki relembrou o incidente em que Chloe não seguiu o plano e fez com que Tsurugi se ferisse. Chloe ainda acreditava que não podia confiar tudo aos outros, que ela não era uma máquina que apenas sabia seguir ordens. Neste lado, Tsurugi ainda lidava sozinho com os estrangeiros, fazendo sua força declinar drasticamente. Neste lado, embora tivessem transe, Chloe e Tamaki ainda estavam discutindo uma com a outra. Tamaki acreditava que eram uma equipe e precisavam trabalhar juntas, enquanto Chloe acreditava que agir em grupo era apenas o modo dos fracos se iludirem, sem mais palavras. Chloe se apressou para atacar os monstros, mas foi parada por Tamaki. Deste lado, Tsurugi havia chegado ao seu limite, mas como a evacuação de todos havia sido bem sucedida, ele finalmente relaxou e não conseguiu mais se segurar. Chegando ao seu limite exatamente naquele momento perigoso, Tamaki chegou a tempo e criou um escudo para todos. Tsurugi queria que ela e Athena saíssem rapidamente, mas Tamaki estava determinada a proteger ambas. Quanto mais esses estrangeiros eram destruídos, mais os níveis de alguns deles aumentavam, e ninguém estava sendo transjacked também, como marionetes. Chloe queria ajudar Tamaki a lidar com eles. Tamaki disse a Tsurugi e Athena que recuassem. Chloe usou seu drive lógico para lidar com todos eles em apenas um golpe de espada. Neste ponto, apenas alguns estrangeiros permaneciam vivos, mas seus níveis continuavam aumentando para níveis alarmantes. A roda giratória caótica parou, e um monstro de forma de coringa de alto nível apareceu. Tamaki imediatamente usou seu poder para segurá-lo no lugar. Chloe lembrou-se de sua amizade e imediatamente avançou para coordenar com ela para destruir esse estrangeiro. A situação foi controlada, permitindo que todos respirassem aliviados. Voltando à sala de jantar, todos comeram e conversaram felizmente juntos novamente. Neste momento, Athena se desculpou com Tsurugi pela má performance de trans anteriormente, mas Tsurugi apenas disse que todos estavam muito preocupados com ela. Ouvindo isso, Athena decidiu contar a verdade, que havia encontrado o estrangeiro Lúcifer, que também era aquele com nível 9.8 de antes. A noite caiu sobre a cidade e o tempo passou pacificamente. Mona apareceu em um beco pequeno, abrindo uma caixa para checar algo, então fechou-a tristemente. Na sede, todos haviam aprendido sobre o desaparecimento dela e de Artemis. Como já era depois do toque de recolher, tanto Yukari quanto Tsurugi estavam muito preocupados, mas Tamaki e Chloe pareciam acostumadas a esse desaparecimento.
quarto. Do lado de fora da cidade, Mana sentou-se em silêncio no canto do beco, observando as pessoas passarem. Artemis se aproximou gentilmente, aconselhando-a a voltar antes que todos se preocupassem. Dentro da sede, Tamaki contou a Tsurugi toda a situação. Mana era uma criança abandonada, deixada em uma caixa de armazenamento, depois levada para um orfanato, mas ela não conseguia se dar bem com os que estavam ao seu redor. Mana continuava olhando e esperando que alguém voltasse para aquela caixa de armazenamento, por isso frequentemente escrevia cartas e as colocava lá, esperando que um dia seus pais recebessem as cartas e a chamassem de volta. Mesmo após se tornar uma lógica e se juntar a Alka, ela ainda fazia isso frequentemente. Todos tentaram ajudar Mana a encontrar seus parentes, mas ela parecia ser alguém que não gostava de sorrir. Neste lado, Tsurugi estava conversando com seu pai sobre o que havia acabado de ouvir. Seu pai aconselhou-o a usar um prato do amor para derreter aquele coração congelado. Então, no dia seguinte, uma sobremesa de abóbora com feijão vermelho foi feita especialmente para Mana. Tamaki, então, entrou na sala de jantar furiosa, segurando um jornal que revelava que este era um prato destinado a amantes. Tsurugi ficou sem palavras e xingou silenciosamente seu pai, enquanto Mana deixou a mesa de jantar em silêncio. Quando chegou a hora de correr, Tsurugi correu para onde Mana estava treinando para explicar sobre o incidente daquela manhã a ela. E também queria dizer algo, mas Mana não prestou atenção, colocou seus fones de ouvido e saiu correndo. No entanto, quando ela ouviu Tsurugi mencionar o incidente de 2 anos atrás em Hong Kong, imediatamente voltou correndo, querendo perguntar a ele sobre a sensação de se apresentar sob transe. Tsurugi lembrou que naquela época se sentia muito desesperado porque queria proteger todos ao seu redor e teve que tomar aquela decisão. Quanto às consequências, Tsurugi teve a sorte de apenas perder suas habilidades logicistas, mas em casos piores, alguém perderia tanto emoções quanto memórias. Enquanto conversavam, uma nova notificação chegou sobre um estrangeiro com um nível de paradoxo de 6.5 e também era um monstro voador. Todos imediatamente entraram no carro para realizar o transe e lidar com o monstro. Chegaram a uma fábrica subterrânea e se prepararam para assumir posição. Neste momento, Hans apareceu subitamente do chão e agarrou Chloe e Tamaki, fazendo a taxa lógica de ambos cair acentuadamente. Verônica imediatamente ordenou que os dois se retirassem rapidamente, já que esse monstro os forçou a interromper o transe mais cedo do que o habitual. De acordo com a sala de investigação, a zona de paradoxo ao seu redor emitia um tipo de veneno que reduzia a força física e mental de quem entrasse. Todos perderam a esperança em combate corpo a corpo, restando apenas Mana para confiar. Ela imediatamente se escondeu e se aproximou do monstro. Tsurugi ordenou que Mana recuasse, mas neste momento, os monstros já tinham avançado e atacado Mana. Tsurugi imediatamente correu para protegê-la. Com Mana envenenada nesta situação, ambos precisavam rapidamente subir mais alto para escapar. Retornando à sede da Alka, todos estavam preocupados ao redor do quarto do hospital de Mana. O estrangeiro ainda estava lá, e sendo monitorado do lado de fora por Chloe. Mana não queria que todos ficassem no quarto, então todos saíram rapidamente. Tsurugi também sentou-se sozinho na sala de jantar, pensando em algo que o atormentava. Athena também estava admirando os arredores, quando de repente percebeu que todo o bairro que havia sido iluminado ficou subitamente escuro devido a uma queda de energia. Todos tiveram que ir para o andar mais alto e usar os equipamentos restantes para verificar a situação. A área afetada da zona de paradoxo causada por aquele estrangeiro havia se espalhado por todo o centro de energia. Relatórios de hospitais em toda a cidade indicavam que a queda de energia afetou muitos pacientes. Neste momento, o chefe do escritório, Sr. Jarno, também apareceu para dar más notícias. Embora tivessem mobilizado apoio de todo o país, nenhum poderia chegar imediatamente. Olga também disse que se não conseguissem se aproximar do estrangeiro, a situação seria muito ruim. Mana, apesar de estar ferida, decidiu sair com Artemis. A chegada deles ao local chocou a todos. Mana não perdeu tempo e imediatamente se aproximou da zona de paradoxo, até solicitando permissão para usar o transe superior. De fato, se usassem isso, poderiam derrotar o monstro à distância, mas ninguém concordou. O preço de usar o transe superior que Tsurugi havia mencionado a comoveu, e Mana queria recomeçar tudo desse jeito. Tsurugi queria ir até lá e parar Mana, mas Verônica havia aprovado o uso do transe superior por Mana. A ordem foi aprovada, e Mana estava se preparando para executá-la
Quando Suruji chegou a tempo de detê-la, ele propôs uma solução alternativa, querendo usar a si mesmo como um escudo para ganhar tempo para Mana lidar com a situação. No espaço estreito, Suruji aconselhou-a a não fazer algo imprudente, pois ainda havia companheiros atrás dela. Tudo foi decidido, e Mana entrou novamente com Suruji a apoiando com seu escudo. Ele trouxe Mana perto do estrangeiro, e apesar de terem sido derrubados, ambos tentaram avançar mais uma vez. Assim que a oportunidade surgiu, Mana imediatamente disparou um tiro na boca do monstro. Eles tinham conseguido lidar com o monstro, e todos atrás finalmente suspiraram aliviados. Jarno acreditava que a decisão de Verônica naquela hora não estava errada, mas a força deles era muito maior. Um tempo depois, Mana abriu os olhos novamente na sala do hospital, com todos ao seu lado parecendo preocupados. Mana finalmente sorriu, fazendo todos ficarem extremamente animados. Em uma cela de prisão, o estrangeiro de antes sorriu com diversão, mencionando uma aposta que havia feito com Lúcifer. Certa manhã, crianças jogavam futebol felizes, com Yukari orientando todos de longe. Então, de repente, a cena mudou, e Yukari estava em campo com suas amigas de Alka, que não paravam de pedir para ela chutar a bola. Na verdade, era apenas um sonho dela de quando ainda era uma pessoa comum com seu clube. Após cumprimentar Chloe, ela começou seu novo dia na sede da Alka. Depois de conversar com Chloe, Mana foi encontrar alguém na sala de investigação chamada Kotoka. As duas conversaram por um tempo, sem prestar atenção no estrangeiro na cela que continuava chorando de frio. Esse era Quetzalcoatl, o monstro que causou a recente queda de energia. O dano que ele causou foi severo, levando até ao cancelamento da apresentação de Akatsuki Hashimi, uma ídolo que Kotoka gostava. Depois de um tempo conversando, Yukari voltou com um monte de coisas nas mãos. Chocolates raros que Kotoka lhe dera. Todos aproveitaram o chocolate, e Yukari rapidamente fez chá para todos. Cada pessoa tinha sua própria preferência, mas ela conseguiu lidar com todas. Artemis tomou chá enquanto relembrava o primeiro dia que conheceu Mana, uma garota que era muito mais fria do que agora, mas também muito frágil, fazendo Artemis querer protegê-la. Yukari elogiou o laço próximo entre as duas, expressando o quanto estava feliz em ver Artemis tão alegre. Ambas acreditavam que foi graças a Suruji que Mana conseguiu quebrar a parede defensiva em seu coração e sorrir para elas. Nesse ponto, Artemis elogiou o talento de Yukari para entender os corações das pessoas. Enquanto conversavam, Yukari foi convocada para a sala de treinamento, com Olga no telhado, sendo ela a que fazia um pacto com ela. Desta vez, era Athena, Suruji e todos observaram de fora. Verônica queria que elas tentassem entrar em transe uma com a outra, mas parecia que não teve sucesso dessa vez. Era a vez de Olga, mas antes que pudesse dar um passo à frente, recebeu uma notificação de que o transe havia falhado. Olga não achava que era fraco, mas pensava que Athena não era forte o suficiente para que ele quisesse entrar em transe com ela. Athena apenas riu, junto com as palavras desse tolo delirante. Yukari então se aproximou de Athena para perguntar como usar o transe. E Athena sentiu que elas precisavam se entender. Verônica percebeu isso e veio explicar que esse era exatamente o caso de Athena e Suruji. Pessoas diferentes teriam métodos diferentes, como Chloe e Valkyrie, ou Tamaki e Vênus. Ela aconselhou Yukari a encontrar seu próprio método. Olga disse algumas palavras aleatórias novamente, e apenas Yukari sorriu em resposta a ele, verdadeiramente uma pessoa carinhosa. Voltando para a cozinha, Yukari cozinhou enquanto pensava sobre seu próprio método de transe, sentindo que poderia combinar os métodos de todos. Depois de um tempo, ela havia completado uma grande panela de sopa para toda a equipe. Em outro lugar, Kotoka ainda estava gerenciando o estrangeiro Quetzalcoatl, e ambos se queixavam de estar com frio. Vendo o monstro de repente ficar incomumente quieto, Kotoka entrou na cela e percebeu que Quetzalcoatl estava tão frio que estava delirando, mostrando sinais de estar inconsciente. Kotoka, preocupado, imediatamente abriu a porta da cela para verificar, apenas para cair diretamente na armadilha do monstro. Desse lado, Yukari estava apenas trazendo a panela de sopa quando foi puxada para a energia da zona de paradoxo de Quetzalcoatl. Quando soube que esse monstro tinha fingido dormir e tomado o corpo de Kotoka, Yukari, preocupada, pediu que o liberasse porque ser pegado em transe por muito tempo deixaria efeitos duradouros na vítima. Quetzalcoatl não se importou muito, mas ficou para conversar com ela, sentindo que Yukari era uma pessoa interessante e querendo se lançar sobre ela e engoli-la inteira para provar seu sabor. Yukari imediatamente usou sua panela de sopa para bloquear a boca do estrangeiro, convidando-o a comer sopa com ela. Tudo foi registrado na tela pela sala de investigação. Verônica ordenou a Chloe e Perry que evacuassem a equipe da sede, uma vez que Chloe e Tamaki estavam no hospital com Mana.
Somente eles poderiam lidar com a situação dentro da zona de paradoxo. Quetzalcoatl estava freneticamente saboreando a sopa de Yukari porque ela disse que tinha algo a contar ao estrangeiro e, relutantemente, não a matou ainda quando soube que Yukari era uma gerente. O monstro estava muito empolgado, comparando-a às sacerdotisas de tempos antigos. Na sala de investigação, a situação atual estava muito tensa, então eles queriam explodir o chão para fazer Quetzalcoatl e Yukari caírem lá embaixo. Verônica também designou a Surugi a tarefa de resgatar Yukari quando ela caísse. Olga queria se juntar à missão, então Verônica mandou que ele se aproximasse de Quetzalcoatl para dar instruções a Yukari. Através da conversa entre os dois, eles descobriram que os estrangeiros vieram aqui para destruir tudo porque os humanos não adoravam mais monstros. Yukari recebeu instruções de Olga para ganhar tempo, então ela imediatamente continuou conversando com o monstro. Verônica estava preparando o plano de resgate com todos. O monstro continuava dizendo que queria destruir tudo, e Yukari continuava respondendo para ganhar tempo, mas não sabia que Quetzalcoatl já sabia de tudo desde o início. Ele imediatamente derrubou Olga e se preparou para lidar com Yukari. Neste momento, o chão abaixo também explodiu, fazendo com que ambos caíssem. Surugi apareceu a tempo de pegá-la enquanto o monstro teve que enfrentar Verônica. Como ainda estava vivo, Surugi disse a Yukari para sair correndo rapidamente. Então ele correu para apoiar Verônica. Nesse momento, Yukari de repente correu para frente e usou seu corpo para proteger Quetzalcoatl de um ataque de Verônica que não pôde ser retirado a tempo. Ela usou suas habilidades de futebol para chutar um grande tijolo para frente e bloquear a explosão. Surugi imediatamente jogou seu escudo para protegê-la. A onda de choque da explosão ainda fez Yukari desabar, mas, felizmente, ela ainda estava viva. Quetzalcoatl não entendia por que Yukari havia salvado-o, e ela apenas disse que, como uma gestora, precisava cuidar de seus jogadores. Não estava claro qual nervo isso tocou no monstro, mas Quetzalcoatl, ouvindo isso, lentamente soltou Kituka e se transformou de volta em sua forma original. Verônica rapidamente pediu apoio e foi ajudar a Yukari inconsciente. Quetzalcoatl decidiu poupá-los e até foi ao hospital visitar Yukari com Kituka. Ao ouvir que Yukari ainda era uma trainee logicoísta, Quetzalcoatl disse a ela para se tornar sua sacerdotisa. Assim, ela e Quetzalcoatl foram até o telhado e, na frente de todos, saltaram diretamente para baixo. Um momento depois, o processo de transe foi bem sucedido e agora ela podia voar junto com Quetzalcoatl. Surugi e Verônica estavam muito satisfeitos com o resultado, acreditando que os dois seriam um par bem combinado. Deste lado, Yukari e Quetzalcoatl voaram felizes pelo céu sob os cumprimentos de todos. Em um belo dia, Surugi ligou para casa para informar sua irmã que Alka permitiu que eles tirassem alguns dias de folga para relaxar, já que logicoístas de outras regiões haviam vindo assumir. Tanto sua irmã Shiori quanto seu pai Rentaro queriam felizmente dar uma festa para recebê-lo em casa. Surugi convidou Athena para ir para casa com ele. Então, no dia seguinte, os dois chegaram à sua casa. Shiori os convidou felizes a entrar. Na sala de estar, não havia apenas Athena, mas todas as pessoas da sede da Alka, que vieram comemorar o aniversário de Surugi. Acontece que Shiori os havia convidado. Depois de um momento de surpresa, Surugi suspirou e questionou Shiori, pois a verdade era que hoje não era seu aniversário, mas essa garota havia enviado convites a todos para reuni-los aqui. Mesmo assim, ninguém ficou zangado, pois essa ainda era uma ocasião de diversão juntos. Nesse instante, ouviu-se um barulho lá embaixo, e Surugi, com medo de que seu pai tivesse trazido outra mulher para casa, correu rapidamente a escada abaixo para ver. Assim que chegou à escada, ficou extremamente surpreso ao ver à porta Verônica, Nêmesis e seu pai retornando. Acontece que eles haviam se encontrado em um bar e vieram aqui a caminho. Rentaro também usou a mesma desculpa que Shiori para convidar os superiores de seu filho para a casa. Com todos reunidos, Shiori e os outros foram para a cozinha cozinhar. Todos ajudaram a preparar os pratos para o jantar. Surugi e Olga foram atribuídos à tarefa de arrumar mesas e cadeiras e limpar. Seu pai, o Sr. Rentaro, sentou-se tranquilamente conversando com Verônica e Nêmesis, e ver Nêmesis conversando alegremente com Rentaro surpreendeu a todos. Após um tempo, a comida foi toda colocada na mesa. Itamaki perguntou sobre a mãe de Surugi. Shiori explicou em seu nome.
que a mãe deles estava doente e faleceu há 7 anos, e Tamaki pediu desculpas a eles com arrependimento. Esse interlúdio não deixou todos tristes por muito tempo, e na mesa de jantar, eles voltaram a uma atmosfera alegre. Rentaro perguntou se alguém já tinha um parceiro. Vênus levantou a mão, dizendo que gostava de todos, fazendo todos sorrirem. Rentaro então perguntou se seu filho estava interessado em alguém ali, e Suruji imediatamente disse a seu pai para não fazer mais esse tipo de pergunta. Todos pareciam normais. Apenas Athena estava levemente corada e pensando em algo. Após o jantar, chegou a hora do entretenimento, e Yukari foi para a cozinha com Quetzalcoatl para fazer sobremesa. Tamaki e Vênus foram prestar suas homenagens diante da foto memorial da mãe de Tsuruga. Chloe havia se esgueirado para o quarto de Tsuruga para fazer rabiscos, deixando-o incapaz de repreendê-la. Mana estava terminando o resto de seu jantar com Artemis. Suruji então percebeu que Athena não estava lá. Verônica explicou que ela havia saído para fazer compras, e ouvir isso deixou Suruji um pouco preocupado com ela. Athena estava fazendo compras enquanto pensava no que o Sr. Rentaro havia dito mais cedo. Nesse momento, ela encontrou Lúcifer mais uma vez, cercado por meninas que o estavam pedindo para continuar dançando. Athena queria ir embora, mas Lúcifer a chamou de volta. Neste lado, Suruji esperou do lado de fora por um tempo e não a viu voltar. Então foi proativamente procurá-la. Nesse momento, Athena e Lúcifer foram para outro pátio para conversar. Através da história, soubemos que Lúcifer foi quem causou a Guerra dos 100 Anos de onde eles vieram, e atualmente ele só queria aproveitar a vida aqui. Lúcifer percebeu facilmente que Athena gostava de Suruji, mas ela apenas disse que não interferiria na vida de Suruji e que após completar a missão, tudo acabaria. Lúcifer mencionou a criação de um mundo chamado Sépia, um lugar ideal onde humanos e deuses poderiam coexistir. Mas neste momento, Suruji encontrou Athena e também ficou cara a cara com Lúcifer. Suruji queria atacar, mas foi interrompido por Athena, e Lúcifer calmamente disse adeus a ambos e saiu. Suruji questionou infeliz por que Athena não o chamou para informá-lo quando Lúcifer chegou. Os dois tiveram sua primeira discussão porque Athena confiou mais em Lúcifer do que em Suruji. Ele estava muito triste com isso, sentindo que a distância entre humanos e deuses parecia impossível de superar. Voltando para casa, todos tinham gradualmente terminado a festa. Verônica e Vênus continuaram a beber, enquanto todos os outros foram para casa. Mona até disse que não se envolveria mais com o passado, fazendo todos ficarem muito felizes. Após todos saírem, Nêmesis, Athena e Tamaki ficaram para a noite. Assim que Tsurugi entrou no quarto, ele ficou atônito ao ver que Olga ainda estava lá, até vestindo suas roupas e lendo seu mangá, aparentemente também ficando para a noite. Neste lado, Nêmesis estava assistindo a um filme de terror com Shiori, enquanto Tamaki e Athena foram tomar banho no banheiro. Tamaki havia percebido antes que a atmosfera entre Tsurugi e Athena estava estranha, então ela perguntou delicadamente. Athena contou a ela o que havia acontecido, também pedindo desculpas a todos porque seu conflito havia causado problemas a eles, e disse que voltaria rapidamente. Depois que tudo foi resolvido após ouvir, Tamaki abraçou gentilmente a Athena, agradecendo por ajudá-los no quarto. Suruji também contou a Olga tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir, Olga achou que Suruji estava pensando demais. Suruji expressou preocupação com o poder de Lúcifer, mas Olga lembrou-o de que os níveis de paradoxo eram apenas medições e que ter poder e ser perigoso não estavam relacionados entre si. No banheiro, Tamaki também falou sobre seu pacto. Antes de conhecer Vênus, ela havia feito um pacto com uma princesa dragão dourada chamada Zaiolin, que também havia retornado ao seu mundo original após completar a missão. Depois disso, elas não puderam mais se contactar. Tamaki aconselhou Athena a valorizar mais o presente. Desse lado, Olga também aconselhou Suruji que o fato de deuses e humanos serem diferentes não significava que não pudessem estar juntos. Depois de um tempo, Suruji finalmente recobrou os sentidos, sentindo-se arrependido por ter discutido com Athena, e saiu do quarto querendo se desculpar com ela, ignorando as tentativas de Olga de impedi-lo. Assim que Athena saiu do banheiro, Suruji correu para se desculpar, fazendo com que o roupão dela caísse, e ele acabou sendo chutado por Tamaki, para desespero de Olga. Depois de se vestir, Suruji se ajoelhou para se desculpar com Tamaki, então rapidamente foi procurar Athena. Mais uma vez, ele se desculpou com ela por pensar demais, expressando que não a duvidaria mais e que, ao invés disso, confiaria nela 200%. Ao ouvir isso, Athena derramou lágrimas em silêncio e sorriu para ele. Os dois fizeram as pazes mais uma vez. Em outro lugar, no hospital, Verônica e Nêmesis foram encontrar um homem que parecia ser seu superior, mas esse homem agiu como se não soubesse quem eram
sabiam ou o que era a Alca. Nesse momento, o corpo daquele homem estava sendo transportado para uma pequena ilha pertencente à Alca. Nesse instante, o sistema alertou que a área de Sapporo estava sendo atacada por muitos tipos diferentes de estrangeiros simultaneamente. Verônica percebeu que eram as criaturas belva congeladas, e o quarto do hospital de Iduzedidasa antes agora estava completamente vazio, restando apenas a placa de identificação de Ash Paxton. No quartel-general, todos começaram mais um novo dia na sala de treinamento. Dada a situação atual, Tsurugi foi chamado para a sala do chefe de departamento. Assim que Tsurugi entrou, recebeu a carta de demissão de Verônica. Jarno explicou a situação em Hakodate. Havia um laboratório da Alca, e 4 anos atrás, a pessoa chamada Ash Paxton, que era mentor de Verônica na época, havia sido sequestrada por uma belva congelada chamada Monolium Foreigner e posteriormente perdeu a consciência. Os líderes da Alca daquela época haviam levado secretamente Ash, que estava infectado com inúmeras doenças de paradoxo, para tratamento oculto sob o Hospital Central para encobrir tudo. Naquela época, Jarno era o chefe de departamento e havia trazido Verônica para este lugar. 3 dias atrás, uma equipe de investigação desejando esclarecer o incidente havia transferido Ash Paxton para o laboratório. Isso fez com que a belva que havia sido capturada imediatamente surtasse. Jarno decidiu confiar a questão de Verônica a Tsurugi. Assim, ele e Yukari, junto com seus deuses pactados, estavam a caminho de Hakodate. Athena e Yukari viram Tsurugi com uma expressão séria e ficaram preocupadas que Tsurugi estava pensando na situação de Verônica, que tinha saído sem avisar ninguém. Em outro carro, Verônica também estava a caminho daquele local da Zona Paradox, com o inimigo do lado de fora do laboratório Alca. O monstro belva estava de guarda no telhado. Verônica rapidamente entrou para investigar o caso do instrutor Ash Paxton. A tela mostrava que o corpo do instrutor Ash estava sendo mantido na pista de pouso do helicóptero, pois haviam encontrado seu cartão lógico do lado de fora. Neste momento, o monstro estava tentando desesperadamente chegar até onde Ash Paxton estava, e ataques normais não podiam afetá-lo. Verônica não hesitou em dirigir um veículo de patinação no gelo para fora, enquanto também traçava com o inimigo para resgatar seu instrutor. Desse lado, Yukari também traçou com Quetzalcoatl para voar e levar Tsurugi e Athena para onde precisavam ir. Athena e Tsurugi sorriram, ouvindo-os brincarem com palavras para manter Quetzalcoatl acordado e levá-los ao seu destino. Mas no final, a serpente acabou adormecendo, fazendo com que todos caíssem direto na neve. Nesse momento, na sala de investigação, todos estavam muito preocupados e queriam ir até Sapporo, mas a situação em Nian não poderia ser abandonada também. Após lutar por um tempo, os 4 finalmente chegaram à instalação de pesquisa, mas receberam a notícia de que Verônica e o inimigo haviam chegado ao laboratório antes deles. Tsurugi e Athena não hesitaram em sair correndo para dar apoio ao chefe do escritório, enquanto Yukari teve que esperar Quetzalcoatl acordar antes de ir com eles. No laboratório, o monstro belva confrontou Verônica, que estava determinada a enfrentar esse monstro para vingar seu instrutor. Verônica rapidamente avançou atacando com bombas, mas nenhum dos ataques foi eficaz. Desse lado, vendo que Quetzalcoatl havia acordado, Yukari foi procurar comida para ele. Do lado de fora, aquele líder de equipe queria parar Tsurugi, trazendo alguns drones para bloquear seu caminho. Chegando a um beco sem saída, Athena caiu em uma fenda no laboratório e Tsurugi imediatamente pulou com ela. Os dois traçaram um caminho para escapar da situação atual. De repente, foram empurrados para uma sala misteriosa, um lugar holding cadáveres de estrangeiros. Na sala de investigação, Jarno fez Perry hackear a segurança do Hackaday. De acordo com os registros de um laboratório em Hakodate, todos foram avisados que o belva queria parar o transe, mas Orlov ainda ordenou que continuassem, não cancelando esse experimento. Tudo por um mundo chamado Sépia. Todos agora entenderam a origem daquele estranho monstro. Sem mais delongas, Yukari puxou Quetzalcoatl para fora, querendo se preparar para apoiar todos. Verônica estava desconectada, então não recebeu essa informação. Jarno ordenou que Tsurugi e Athena fossem resgatar ela. Desse lado, Yukari e Quetzalcoatl, após lutarem por um tempo, também se reuniram com Tsurugi. Todos rapidamente usaram a força de Quetzalcoatl para subir até a posição de Verônica e do belva. Nesse momento, a vantagem parecia estar do lado do monstro, já que ele não havia sofrido danos. Tsurugi foi designado para parar Verônica, enquanto Yukari foi procurar o cartão lógico do instrutor Ash
Neste momento, o ataque de Belva havia colocado em perigo o corpo de Ash Paxton, fazendo com que Verônica enlouquecesse e quisesse destruir Belva junto com seu nêmesis, além de destruir tudo. Mas justo então, Tsurugi chegou a tempo de usar seu escudo para bloquear o ataque. Ele disse a Verônica a verdade, que esta Belva era apenas uma vítima e que era o instrutor Ash e o diretor Orlov que haviam enlouquecido Belva. Verônica ficou chocada, recusando-se a acreditar, e avançou. Vendo que as palavras não estavam funcionando, Tsurugi imediatamente transmitiu o vídeo que acabara de encontrar para seu logograma. Depois de assistir ao vídeo, Verônica ficou aturdida e parou seu ataque, mas o dano causado ainda era muito grande, provocando diretamente a explosão do laboratório. Do lado de fora, Orlov estava muito satisfeito com a situação atual, já que todas as evidências haviam desaparecido nos escombros. Verônica viu que o container que abrigava o corpo de Ash Paxton ainda estava intacto e se aproximou de Belva. Tsurugi continuamente a aconselhou a não fazer a coisa errada. Verônica recordou silenciosamente o passado, como Ash a havia ajudado em seu momento mais difícil, desejando salvar este mundo. No entanto, por causa desta Belva, tudo havia sido extinto. Ao ver Verônica erguer uma bomba querendo matar Belva, Tsurugi ainda tentou aconselhá-la a não fazer isso. Neste momento, Yukari também chegou a tempo de puxar Tsurugi para longe e ele aproveitou a oportunidade para correr e pegar a bomba da mão de Verônica e jogá-la para fora, quebrando a camada de gelo que cercava o laboratório. Depois que isso foi feito, Yukari expressou que apenas havia encontrado um cartão lógico. A Belva, sendo tratada então, se tornou incomumente calma. Os esquadrões de Alka também chegaram a tempo de prender o diretor Orlov por violar cláusulas da Lei de Proteção de Criaturas de Outros Mundos. Finalmente, todos retornaram para casa sob as boas-vindas de Chloe e Tamaki. Jarno foi encontrar Verônica e rasgou sua carta de demissão, expressando que ela poderia continuar trabalhando. Mas, dadas suas ações impensadas, Verônica ainda queria se demitir. Assim que saiu, Verônica ouviu todos confessando seus próprios erros do passado, tentando impedi-la de ir embora. Verônica estava prestes a agradecer a Tsurugi, mas foi interrompida pelas risadas e conversas de todos. No entanto, ela já não estava mais irritada com eles como antes. Alegremente, designou tarefas para todos e, mais um dia comum passou na sede de Alka. Outro dia de treinamento na sala de simulação. Yukari, após entrar em transe com Quetzalcoatl, rapidamente realizou missões de reconhecimento para coletar informações sobre o monstro para todos. Mana ainda desempenhava funções de combate à distância, coordenando com Tamaki para lutar contra o estrangeiro simulado, usando a corda mágica de Tamaki para ampliar seu alcance de combate. Eles atraíram o monstro para onde estavam Tsurugi e Chloe, e os dois, deste lado, coordenaram-se suavemente. Tsurugi usou seu escudo como uma plataforma para Chloe pular e dar o golpe final. Do lado de fora, Olga estava fazendo treino de peso enquanto observava a batalha de todos. Todos deste lado tinham acabado de sair da sala de treinamento quando se depararam com Olga. Ao ver todos felizes como uma equipe sem ele, Olga não pôde deixar de se sentir abatido e fez algumas observações sarcásticas. Logo após voltar para seu quarto por um tempo, Tsurugi veio agradecer a Olga pelo que havia acontecido mais cedo, também expressando que seu papel no grupo era muito significativo. Diante da mão estendida de Tsurugi, Olga não respondeu e simplesmente bateu a porta. Sem ter seu próprio pacto, Deus ainda parecia ser um espinho em seu coração. Em outro dia, Olga havia acabado de chegar à área da prisão estrangeira quando conheceu um novo membro da equipe chamado Mickey, que parecia muito amigável e demonstrou grande respeito por Olga. No entanto, ele não prestou muita atenção e continuou caminhando para dentro. Ele buscava continuamente estrangeiros, querendo que fizessem um pacto com ele, mas todos o recusaram, e alguns até mostraram desprezo. Justo quando estava em desespero, um estrangeiro chamado Enlil o cumprimentou. Olga o convidou para fazer um pacto, e Enlil imediatamente concordou, dizendo que queria um dia do lado de fora para cuidar de algo que precisava fazer. Olga hesitou a princípio, mas depois de ouvir Enlil dizer que sua força era igual à de Lúcifer, ele imediatamente vacilou um pouco. Nesse momento, do lado de fora da prisão, Lúcifer lidou facilmente com os guardas para entrar no edifício, chocando Mickey. Na sala de comando, Jarno havia agendado um encontro com Verônica e Nêmesis. Eles haviam apenas resumido o incidente Hackaday e estavam se preparando para emitir diretrizes para a nova semana, quando, de repente, um anúncio ecoou sobre a aparição de um estrangeiro como convidado, um que se autodenominava Lúcifer e queria conhecer
ser a pessoa mais forte ali. Diante dessa situação, a equipe da sala de investigação havia evacuado todos e imediatamente fechado a base. Os lógicos e Olga ouviram a notícia e correram para o andar superior para observar a situação. Jarno viu Lúcifer entrar e sorriu como boas-vindas, sem pressão ou tensão na atmosfera. Os dois rapidamente foram ao assunto principal. Lúcifer queria se juntar a Alka e fazer um pacto com alguém ali. Ele expressou que só queria aproveitar sua vida na Terra e que se juntar a essa organização beneficiaria ambos os lados. Enquanto os dois ainda conversavam, Olga imediatamente gritou o nome de Lúcifer e quis fazer um pacto com ele, mas Jarno rapidamente o interrompeu, expressando que, como a organização não sabia nada sobre Lúcifer, ainda não podiam confiar em entregar um lógico a ele. Ao ouvir isso, Lúcifer sugeriu se tornarem amigos primeiro, e Jarno cautelosamente apertou a mão dele. Lúcifer então se virou para sair, não esquecendo de demonstrar interesse por Olga antes de partir. Depois que tudo se acalmou, Olga imediatamente foi encontrar Verônica e Jarno para expressar seu descontentamento, pensando que a organização não queria que ele fizesse um pacto. Jarno explicou que não tinha intenção de impedi-lo e, pelo contrário, estava muito a favor. No entanto, eles também precisavam ser mais vigilantes, pois aquela pessoa era o anjo caído, Lúcifer. Olga, furioso, foi para a sala de simulação e escolheu um estrangeiro de baixo nível para lutar 1 a 1. Enquanto lutava, ele gritava de raiva para si mesmo, sem entender por que todos conseguiam facilmente fazer pactos, de Tsurugi a Yukari, exceto ele. Enquanto isso, Mickey testemunhou essa cena e correu tentando parar o sistema de simulação dentro. Olga foi facilmente derrotada por aquele monstro de baixo nível, e felizmente, antes que ele pudesse acabar com ela, Mickey havia interrompido a simulação a tempo de correr para dentro. Ela deu um tapa em Olga por suas ações impulsivas, e então rapidamente o levou para outra sala para tratamento. Após ouvir sobre a situação, Mickey ficou em silêncio por um momento, e então aconselhou que ele apenas precisava pedir informações a alguém que conhecesse Lúcifer. Ao ouvir isso, Olga imediatamente foi à prisão onde Liu estava sendo mantida para perguntar sobre Lúcifer, mas exigiu que, em troca, ele teria que dar um dia de liberdade. Após uma luta interna, Olga tomou sua decisão. Naquela noite, o alarme soou novamente, pois uma estrangeira chamada Liu havia acabado de escapar da área de detenção e sequestrou um membro da equipe na prisão, e essa pessoa era Olga. Todos da equipe imediatamente foram à posição localizada para completar rapidamente a missão e salvar Olga. Tsurugi e Chloe encontraram Liu primeiro, e ela atacou enquanto gritava o nome de Verônica, aparentemente com uma grande mágoa contra a chefe de seu departamento. Chloe imediatamente avançou, mas foi jogada para longe por Liu, que só queria encontrar Verônica. Esse monstro tinha um poder avassalador, e Mana de longe imediatamente forneceu apoio para cortar a cauda do monstro, também unindo forças com Tamaki para protegê-los. Yukari, de cima, observou e relatou que Liu havia mudado seu alvo para Mana. Justo quando o monstro estava prestes a atacar, foi atingido na cabeça por Mana. Chloe e Tsurugi mais uma vez coordenaram para que ela atacasse. Após o término da batalha, Olga abriu os olhos e se encontrou deitado no hospital, tendo sido atingido por uma grave doença do paradoxo. Olga imediatamente tirou seu logógrafo para verificar, mas ele não podia mais ser usado. Voltando ao local do incidente, Lúcifer havia pegado o cartão lógico de Olga. Como ele perdeu o cartão, não pôde mais voltar a ser um lógico. Tsurugi imediatamente quis procurá-lo, mas todos já tinham buscado sem resultados. Conectando os eventos, a equipe acreditou que havia um espião na organização Alka. Antes que a reunião terminasse, Verônica ordenou que todos voltassem à cena para encontrar o cartão lógico de Olga. Todos receberam a ordem, procurando enquanto oravam silenciosamente para que Olga pudesse cumprir seu sonho. Ao retornar ao hospital, Mickey veio visitar Olga. Ele recordou que, embora tivesse hesitado, não abriu a porta. Ela simplesmente se abriu repentinamente. Mickey então disse algumas palavras para separar Olga de Olka, e Olga imediatamente voltou a si e a perseguiu para fora do quarto do hospital. Mickey saiu do quarto e se curvou respeitosamente diante de Lúcifer, que estava ali em pé há um tempo. Lúcifer entrou no quarto e deu o cartão lógico a Olga. Mickey saiu lentamente do quarto, enquanto o som de uma conexão de Covenant bem-sucedida ecoava pelo quarto do hospital. Olga havia desaparecido e os guardas haviam sido
sido nocauteado sem que ninguém notasse. No dia seguinte, a notícia do desaparecimento de Olga junto com seu logógrafo também chegou a todos da equipe. Verônica foi à sala de investigação para buscar a localização de Olga, mas não teve resultados, pois o sinal do logógrafo de Olga aparentemente havia sido bloqueado. Enquanto todos estavam preocupados com ele, Quetzalcoatl riu alto, dizendo que sabia o que estava acontecendo fora da cidade. Em um canto, ninguém prestava atenção em Lúcifer, que entrou em seu próprio santuário, onde havia pessoas que o adoravam continuamente, expressando seu desejo de estar em transe com ele. Ao lado dele, Olga o seguia em silêncio. Os dois chegaram a um canto no andar de cima, e Olga perguntou por que Lúcifer tinha seu cartão lógico. Além disso, ele o seguia porque Lúcifer disse que tinha algo para mostrar. Lúcifer simplesmente sentiu que eles tinham muitas semelhanças, ambos sendo esquecidos e rotulados como vilões. Os dois olharam para baixo, para aqueles que reverenciavam o Deus caído, e Lúcifer expressou seu desejo de trazer a lógica que todos queriam para todas as pessoas, fazendo Olga se convencer um pouco após ouvir isso. Yukari, seguindo Quetzalcoatl, encontrou Lúcifer e Olga no santuário em um canto da cidade. Por este lado, Perry, na sala de controle, também descobriu o culpado que abriu o portão para deixar Liu sair. Não era Olga, mas uma recepcionista chamada Mickey Shinobu. Todos, especialmente Chloe, queriam ir imediatamente até lá para lidar com Lúcifer e trazer Olga de volta. Mas Verônica achou que era arriscado demais, especialmente porque não sabiam se ele era bom ou mau, e o poder de Lúcifer era grande demais. Os deuses do Covenant se olharam, e então imediatamente puxaram Quetzalcoatl para um canto para interrogá-lo, sentindo que esse garoto estava escondendo algo. Sob a pressão de todos, Quetzalcoatl finalmente contou a situação. Quando ele veio a este mundo pela primeira vez, conversou com Lúcifer e até fez uma aposta com ele, e o resultado foi como todos viram. Ele perdeu. Artemis sentiu que Lúcifer poderia ser aquele que havia convocado os outros deuses demônios para este mundo. Sob a tortura mental de todos, Quetzalcoatl revelou apenas um pouco mais de informação sobre Lúcifer querer criar uma ponte entre dois mundos. Artemis se preocupou que Olga e Mickey fossem duas vítimas controladas e lavadas cerebralmente por Lúcifer para o caminho errado. De fato, deste lado, Lúcifer estava usando suas palavras para persuadir Olga, até se disfarçando de inferior para ganhar sua confiança. Finalmente, Lúcifer levou Olga ao centro do santuário, apresentando-o como aquele escolhido para fazer um pacto com todos abaixo. Imediatamente, eles aplaudiram com inveja e admiração. Vendo Olga ainda hesitante, Lúcifer mencionou Alka, também o tentando com a posição de líder deste santuário. Diante dos elogios de todos, Olga gradualmente recuperou sua confiança e se firmou no que era, e Lúcifer sorriu, tendo alcançado seu objetivo. Do lado de fora, os deuses do Covenant estavam muito preocupados com a situação de Olga. Nêmesis e Quetzalcoatl não estavam muito surpresos, já que, afinal, nem todos queriam proteger o mundo. Às vezes havia pessoas que se tornavam logicistas por desejos pessoais, dinheiro, fama ou reconhecimento. No santuário, Olga e Lúcifer realizaram seu primeiro transe na frente de seus seguidores. Imediatamente após esse transe, todos em Alka receberam informações, e desta vez não foi um sinal sobre um estrangeiro, mas sobre um novo logicista, Olga. Após estar em transe com Lúcifer, ele imediatamente saiu e acusou a organização Alka de aprisionar estrangeiros para usar como espécimes para seus experimentos malignos. Todos na organização perceberam que Olga tinha sido lavada cerebralmente por Lúcifer, ou em terminologia apropriada, tinha sido transjacked. Surugi se ofereceu para lidar com Olga sem causar danos, não permitindo que Atena o acompanhasse caso os dois lados lutassem. Verônica aprovou sua decisão, reorganizando também as atribuições para cada pessoa fora da cidade. Olga condenava continuamente a organização Alka, convocando todos a criarem um mundo sépia com ele, embora quase ninguém parecesse se importar. Nesse momento, Surugi e os soldados chegaram para evacuar todos. Surugi gritou em direção a Olga, dizendo que o culpado que abriu o portão de detenção era a recepcionista, Miki Shinobu, e que ele estava livre de suspeitas, pois todos estavam muito preocupados com ele. Olga não se importou e apenas insistiu em lutar. Surugi, vendo que ele não queria brigar, deixou claro que queria evitar o conflito. No entanto, Olga então tentou forçá-lo a entrar em transe, destruindo tudo na situação caótica. Com a persuasão de Atena, Surugi não teve escolha a não ser entrar em transe com ela. Ele não atacou, mas se defendeu, ainda querendo conversar em vez de usar os punhos.
Os ataques de Olga eram muito fortes, causando danos tanto às pessoas quanto à propriedade. À distância, Mana também havia aparecido no santuário de Lúcifer. Seguindo as ordens de Verônica, ela entrou e viu pessoas que haviam sido todas transjacked, implorando continuamente por algo. Mana e todos na sala de controle rapidamente perceberam o propósito de Lúcifer. Ele havia criado um lugar para os humanos descartarem cartas lógicas que não queriam e receber uma carta lógica mais ideal em troca. Olga explicou gentilmente que queria que humanos e deuses coexistissem aqui, onde os deuses teriam um novo lugar para viver e os humanos seriam recriados de forma ideal através do transjacking. Um paraíso de cooperação, não era? Olga acreditava firmemente no lugar que Lúcifer falava, e por causa de ciúmes e ressentimentos, não ouviu o conselho de Tsurugi. Diante das provocações de Olga, Tsurugi decidiu usar a força para persuadi-lo, mas Olga agora tinha o poder de Lúcifer, e não era mais fraco como antes. Tsurugi foi rapidamente derrotado e caiu, mas nesse momento, Tamaki apareceu para ajudar a curá-lo, e Mana, Chloe e Verônica também chegaram para apoio. E o Kari de cima os lembrou para ter cuidado com a energia sombria que emanava de Olga, que era como um buraco negro que engoliria e destruiria tudo. Com a ajuda de Lúcifer, Olga rapidamente lidou com todos de uma vez. Seus ataques eram tão poderosos que até mesmo o escudo de Tsurugi não conseguiu suportá-los e se quebrou. Olga pensou que era o vencedor e usou um golpe final para eliminar toda a equipe. Depois que todos foram derrotados, aparentemente atingindo metade de seu propósito, Olga rapidamente se deslocou para o prédio de detenção da Alca para completar a outra metade. Dentro, Jarno já o aguardava e aconselhou-o seriamente a retornar à Alca em vez de fazer coisas assim. Olga não desperdiçou palavras e imediatamente destruiu a prisão, libertando todos os estrangeiros. Retornando ao santuário, Olga agradeceu a Mickey por ajudá-lo a alcançar a iluminação, e o grupo rapidamente se dirigiu à alta plataforma. Os seguidores abaixo desejavam continuamente ser transjacked. Com os estrangeiros liberados das gaiolas, Olga e Lúcifer os usaram como leilões de cartas lógicas, apenas esperando que os estrangeiros transformassem imediatamente aquelas pessoas tolas. Eles então devastaram a cidade triunfantemente. Não só isso, um grande portão aberto por Lúcifer apareceu no céu, anunciando um futuro nada brilhante para a peça de Nan e para o mundo inteiro. Parecia que toda a cidade havia afundado na zona de paradoxo daqueles estrangeiros, pois os monstros que saíam continuamente do portão de Lúcifer interromperam as ondas de sinal. Alca não conseguia enviar informações de volta para a sede, então não tinham como mobilizar outros lógicos para ajudar. A situação se tornou cada vez mais tensa, e as pessoas comuns rapidamente seguiram a equipe da Alca para evacuar para um lugar mais seguro. Neste lado, Jarno também apareceu com os sobreviventes do recente incidente de liberação de estrangeiros, e ele comandaria diretamente daqui. Verônica imediatamente se levantou para ceder seu lugar a ele. A equipe de investigação rapidamente cumpriu seus deveres, já que todo o Japão estava se afogando em sinais de estrangeiros, e eles tinham que contar apenas com eles mesmos. Jarno emitiu ordens para que os lógico-coordenadores garantissem a segurança de todos os civis enquanto encontravam uma maneira de fechar o portão na sede da Alca e capturar os estrangeiros para garantir a segurança de todos. Toda a equipe rapidamente entrou no carro para se preparar para a batalha. Após a transe familiar desde sua chegada anterior, Tsurugi rapidamente foi encontrar Olga sozinho. Verônica e o carro foram para o ponto de encontro com o estrangeiro, e Liu, que a odiava. Suri queria pegar o cartão do portão da mão de Olga para fechar aquele portão, impedindo que o mundo continuasse a se desestabilizar como estava atualmente. É claro que esse pedido não foi aprovado por Olga, e os dois continuaram sua batalha do lado de fora. Nas ruas, não sobrou uma única pessoa, e Yukari estava voando no ar em busca de estrangeiros, seu primeiro alvo sendo o pequeno garoto estrangeiro na área do jardim de infância. Mana também estava perseguindo outros monstros, e Chloe encontrou os estrangeiros Puppet para eliminá-los todos. Tamaki lutou contra o monstro do episódio 1 que apareceu no shopping. Verônica continuou usando bombas para atacar, como era seu estilo habitual. Neste momento, na sala de controle, a equipe relatou que a situação atual não era favorável, pois a
maioria dos estrangeiros havia sido derrotada através da coordenação da equipe, e atualmente se dividir para atacar seria difícil de ter sucesso, mas o comandante e outros membros ainda acreditavam que poderiam conseguir. Além disso, eles tinham informações completas sobre esses monstros, então um lógico eliminando um estrangeiro não era totalmente impossível. Jarno também estava cheio de fé nesses jovens, então ele não mudou nenhum plano e continuou deixando-os realizar suas missões. Do lado de Yukari, ela rapidamente encontrou aquele monstro do jardim de infância, mas ele rapidamente fugiu, o que a deu uma dificuldade considerável. Mana também estava em uma enrascada, tendo que lutar a curta distância, e Chloe, sem o apoio de Tamaki, estava tendo dificuldade com esse estrangeiro puppet de nível 8. Todos atualmente não haviam encontrado seu ponto de ruptura, mas Jarno, observando de longe, ainda depositava sua confiança neles. De fato, bons resultados logo chegaram para Veronica. Chloe, Tamaki, Mana e Yukari rapidamente usaram sua técnica mais poderosa, o Logic Drive, para contra-atacar, e assim lidaram com 5 estrangeiros perigosos. Apenas Tsurugi estava continuamente em apuros diante dos ferozes ataques de Olga. De toda a equipe, apenas Verônica ainda tinha força suficiente para vir aqui, enquanto o restante havia esgotado seu limite de trans e foi levado de volta para a organização. Olga estava ainda confiante de que enquanto o portão não fosse fechado, não seria derrotado. Somente desta vez, todos tinham obtido dados sobre Lucifer. Então Verônica estava confiante de que não seria derrotada tão rapidamente quanto antes. Tsurugi rapidamente usou seu Logic Drive pela primeira vez para atacar, e Olga não temia essas investidas. Todos foram trazidos de volta à sala de controle, todos assistindo ansiosamente à batalha diante deles. Olga rapidamente utilizou sua técnica familiar, mas tudo foi absorvido pelo escudo de Tsurugi. Verônica continuou lançando bombas, mas Olga também usou sua técnica com facilidade para neutralizar esse ataque. Usar o Logic Drive por um longo tempo trouxe Tsurugi perto de seu limite de trans, e ambos os deuses do pacto não estavam otimistas sobre essa luta. No entanto, tendo lutado uma batalha, Tsurugi encontrou a fraqueza de Olga. O bastão em sua mão só podia realizar uma ação, atacando ou se defendendo. Então, eles precisavam atacar antes que ele pudesse se defender com um plano de batalha. Tsurugi avançou rapidamente para atrair Olga a atacar primeiro, e então deixou Verônica atacar. Naquele momento, Olga não mostrou medo, como era esperado, usando Logic Drive para criar um bastão similar. Então agora, tanto o ataque quanto a defesa poderiam ser manuseados. Assim que Olga desferiu um golpe poderoso em direção a ambos, Tsurugi, esgotado de energia, foi separado de Athena. Ao ver isso, Verônica imediatamente avançou para usar seu corpo para proteger ambos. Ambos haviam alcançado seus limites, e Olga ficou ainda mais satisfeito com seu desempenho após mais uma vez derrotar o grupo Alka. Olga rapidamente partiu, deixando apenas uma promessa de lutar contra Tsurugi novamente. Na sala de controle, todas as filiais haviam sido invadidas por estrangeiros, e se o portão não fosse fechado logo, a situação ficaria ainda mais perigosa para a segurança do país. Todos os lógicos estavam agora reunidos no hospital, cuidando da inconsciente Verônica e Nêmesis. De repente, um anúncio chamou Tsurugi para a sala de simulação. Ele encontrou seu pai e irmã lá, ambos respirando aliviados ao ver que Tsurugi ainda estava bem. As crianças comuns, ao verem um lógico aparecer, ficaram extremamente empolgadas e imediatamente correram para cercá-lo. Uma criança até lhe mostrou sua logografia. Graças ao apoio de sua família e dessas crianças, Tsurugi recuperou fé e esperança em sua vitória. No hospital, Verônica e Nêmesis finalmente acordaram após estarem em coma por um tempo, e depois de ouvir que Athena e Tsurugi ainda estavam bem, finalmente suspiraram aliviadas. A situação estava tão crítica quanto um apocalipse, e Tsurugi agora entrou na sala de controle para apresentar sua solução final. Todos que ouviram ficaram chocados, enquanto Jarno apenas permanecia em silêncio. Quando toda a equipe correu de volta à sala de controle, eles apenas recebeu a notícia de que Tsurugi e Athena já tinham partido mais cedo. Ele foi até onde Lucifer e Olga estavam hospedados e também solicitou à sala de controle que permitisse o uso do Overtrans. Embora todos quisessem se opor, Jarno rapidamente aprovou essa proposta, respeitando a decisão de ambos. Assim, quando Tsurugi confrontou Olga, ele já tinha completado o Overtrans. Olga não hesitou em usar o Logic Drive desde o início, mas dessa vez Tsurugi pôde fazer um novo progresso, derrubando Olga com facilidade. Justo quando parecia uma oportunidade de ouro para a vitória, Olga não decepcionou como vilão, usando sem hesitação o Overtrans com Lucifer, virando a situação para outra
direção. O portal acima no céu emitia continuamente energia escura que engolia tudo e causava um sequestro de transe para todos. Parecia que agora só havia a escolha entre vida e morte. Toda a cidade de Nian mergulhou em uma escuridão desesperadora. Vênus queria que todos fugissem, mas Jarno estava determinado a ficar e não poderia abandonar Tsurugi e Athena. Tsurugi rapidamente criou uma massiva Paradox Zone ao redor da cidade, transformando aquela energia sombria e protegendo todos na cidade. Nesse momento, o céu estava intercalando entre as fontes de Paradox de Lucifer e Athena. Lucifer continuou usando palavras para persuadir Tsurugi e Athena sobre o mundo do paraíso que ele estava criando, mas Tsurugi acreditava que aceitar a própria lógica e seguir o próprio caminho, não importando quão doloroso e difícil fosse, ainda era uma escolha própria, e assim a esperança surgiria. Athena acreditava que os estrangeiros tinham sua própria maneira de viver, e os humanos também. Ambos afirmaram que qualquer momento passado com aqueles que amavam era um paraíso. Após a conversa, Tsurugi se preparou para lutar contra Olga. Uma batalha equilibrada ocorria continuamente no arranha-céu. Todos assistiram tensamente a todo o processo de luta, mas nesse momento, Olga se autodestruiu, diretamente querendo usar o Overlogic Drive para enviar Tsurugi ao paraíso que desejava. Ao ver Tsurugi cair, todos não podiam suportar e correram da sala de controle querendo apoiar Tsurugi. Apesar das objeções da equipe, Jarno acreditava que se não vencessem essa batalha, não haveria futuro de qualquer forma, então deveriam arriscar tudo. No telhado, Tsurugi ainda não havia colapsado e continuava de pé enquanto Olga continuava atacando. Justo então, o helicóptero com a equipe Alka chegou e o grupo, embora incapaz de transe, ainda se posicionou para proteger Tsurugi. Olga ordenou que recuassem, mas todos queriam usar palavras para tocar sua compaixão. Lucifer ordenou a Olga que atacasse rapidamente todos eles, mas Olga acreditava que essa era apenas uma batalha entre ele e Tsurugi, e que os outros não estavam envolvidos. Lucifer suspirou e, imediatamente, Olga colapsou dolorosamente ao ter tomado controle de seu corpo. Lucifer não hesitou em erguer seu bastão alto, mas mais uma vez, Verônica avançou para bloquear o golpe por todos. Olga recuperou o controle de seu corpo e disse a Lucifer para parar. Lucifer revelou gentilmente a verdade de que ele poderia possuir qualquer outro Logicist e não precisava ser Olga, então deveria parar de se iludir. Todos também perceberam. Seu verdadeiro propósito não era criar um mundo onde deuses e humanos coexistissem. Ele apenas queria dominar tudo. Ouvindo os conselhos de todos sobre lógica e vida, Lúcifer não se importava muito, acreditando apenas que o que ele dava poderia ser retirado. Esse era o pacto entre duas pessoas. Imediatamente, Olga sentiu uma dor extrema em seu corpo, mas ainda conseguia permanecer consciente e jogar o bastão longe. Para a surpresa de Lúcifer, ele expressou que queria lutar e vencer com sua própria lógica. Tsurugi também se levantou, afirmando que queria ter uma luta com Olga. Os dois imediatamente avançaram um contra o outro desarmados, sua força de combate forte o suficiente para fazer o prédio inteiro tremer. Depois de derrubar Olga, Tsurugi lhe lembrou do que ele havia dito uma vez sobre ninguém forbindo humanos e deuses de coexistir. Então, não havia nada de errado se os dois não concordassem. Olga ainda queria continuar lutando. Lúcifer queria usar o bastão para lutar, mas Olga usou apenas as mãos nuas. Tsurugi imediatamente avançou, usando força física para derrotar Olga, mas ele foi explorado por uma abertura enquanto Olga avançava contra ele. Assim que parecia que ele estava prestes a derrotar Tsurugi, a notificação de limite ultrapassado apareceu, causando a queda de Olga. Tsurugi imediatamente usou o Overlogic Drive, criando um escudo defensivo sólido, e então rapidamente alcançou seu próprio limite. Todos correram assustados para segurá-lo, mas sua própria lógica também estava gradualmente desaparecendo. A cidade inteira de repente emitiu uma grande luz. Athena lentamente abriu os olhos para ver os outros deuses do pacto assistindo ao lado de sua cama. Durante a semana em que esteve em coma, todos os estrangeiros haviam sido derrotados e o portão havia sido fechado. Todos e a organização Elka em todo o mundo reuniram todos os cartões de lógica de Tsurugi e Athena e os ajudaram a sobreviver. O que foi ainda mais surpreendente foi que a pessoa que pensou nesse método foi Olga. Olga se aproximou lentamente, cercado por bombas como punição, para que toda vez que ele dissesse algo inteligente ou tivesse a intenção de fazer algo tolo, elas explodissem. Lúcifer havia sido aprisionado em uma masmorra escura. Naquele dia,
Olga havia ido se encontrar com Lúcifer, tirando o cartão de lógica para devolvê-lo a ele. Afinal, foi graças ao incidente recente que Olga percebeu quão grandes eram suas próprias falhas. Lúcifer não queria recebê-lo de volta da mão de um humano. Então Olga simplesmente o pegou, também expressando que assumiria a responsabilidade por ajudar Lúcifer a cumprir seu desejo de uma forma mais adequada. Voltando ao presente, Olga anunciou que ambos os seus cartões de lógica ainda estavam faltando um cada. Atena não se importava muito, apenas se preocupando com a cirurgia deste lado. Todos estavam conversando com Suruji, mas ele parecia não lembrar de ninguém. Rentaro explicou que o cartão de lógica perdido continha as memórias de Suruji, então ele não tinha mais memórias. No entanto, Atena não se sentiu de coração partido, pois seu cartão de lógica perdido continha os sentimentos de Atena por Tsurugi, realmente compensando um ao outro. Todos não estavam decepcionados, apenas expressando que tentariam encontrar o cartão de lógica final para eles. Atena se lembrou do dia em que os dois conversaram um com o outro, quando Surugi a lembrou do que aconteceria quando usassem o Overtrance. Atena havia prometido sem hesitar encontrar o cartão lógico para ele, e Suruji também se comprometeu a ajudá-la a encontrá-lo. Atena, então, estabeleceu uma condição. Quem encontrasse o cartão primeiro teria o direito de fazer uma exigência ao outro. Talvez, graças a isso, Atena não se sentiu decepcionada, mas sim cheia de determinação para ir buscar o cartão para ele. O fim da batalha foi também quando todos retornaram a uma vida normal e os feridos foram levados ao hospital para receber cuidados. Em pé no telhado, Jarno e todos agradeceram e se despediram de seus deuses pactuados. Mas Vênus e os outros deuses pactuados disseram que não iriam embora, mas permaneceriam com todos. Jarno explicou que a equipe realizaria a missão de encontrar os cartões lógicos para Tsurugi e Atena, enquanto Nan seria comandada e gerenciada por Olga. Assim, a jornada deles continuou. Yukari foi para as montanhas imponentes. Chloe, com sua deusa pactuada Mana, e Artemis e Tamaki se dispersaram para procurar os cartões. Surugi ficou com Verônica e Nêmesis para estudar o caminho do logicista. Olga sentou-se na cadeira de comandante na sala de controle, continuando seu trabalho. O que dava dor de cabeça a todos era que Surugi havia mais uma vez fugido. Atena recebeu a notícia e, preocupada, foi procurá-lo, e os dois se encontraram na grama onde se conheceram pela primeira vez. Surugi também não entendia por que havia vindo até aqui, mas ele estava afastado por um tempo e encontrou o cartão lógico de Atena. Atena rapidamente recuperou seus sentimentos por ele, e naquele momento, as lágrimas não puderam ser contidas e caíram. Todos de longe sorriam, testemunhando este casal. Atena lembrou-lhe de sua promessa, e embora Tsurugi não se recordasse, ele ainda fez um pedido. Não queria que eles usassem mais a linguagem formal um com o outro, pois soava muito distante. Todos que testemunharam isso ficaram sem palavras. Era só isso? Mas Atena não ficou decepcionada. Ela sorriu, confiante, expressando que definitivamente iria procurar o último cartão lógico para ele. Os dois olharam para a cidade à sua frente. Seus dias pela frente ainda eram longos.